Eclesiastes capítulo 10. Continuação dos conselhos. Assim como a morta mosca faz exalar mau cheiro e inutilizar a essência do perfume, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de tolice. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Contudo, o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim mostra a todos que é mesmo um tolo. Se um governante se levantar contra você, não deixe o seu lugar, porque a submissão é um remédio que aplaca grandes pecados. Há um mal que vi debaixo do sol, um erro que procede dos que governam, os tolos ocupando grandes cargos e os ricos ocupando cargos inferiores. Vi os servos a cavalo e os príncipes andando a pé sobre a terra como servos. Quem abrir uma cova nela cairá, e quem romper um muro uma cobra morderá. Aquele que transporta pedras pode se ferir com elas, e quem racha lenha expõe-se ao perigo. Se o machado estiver cego e não for afiado, então se deve redobrar a força, mas a sabedoria é proveitosa para resolver o problema. Seguramente, se a serpente morder antes de estar encantada, o encantador não é bom. As palavras dos sábios lhe trazem favor, porém os lábios do tolo o destroem. As primeiras palavras da sua boca são tolice, e o fim da sua fala é uma loucura total. O tolo multiplica as palavras, porém ninguém entende o que ele diz. E quem dirá o que será depois dele? O trabalho do tolo o fadiga, porque não sabe como ir à cidade. Ai de você, ó terra, quando o seu rei é uma criança e cujos príncipes fazem banquetes logo de manhã. Feliz é você, ó terra, quando o seu rei é filho dos nobres e os seus príncipes comem no devido tempo para se fortalecerem, não para embriagarem-se. Por causa da preguiça se enfraquece o teto e pelas mãos indolentes a casa goteja. Para rir se fazem banquetes, o vinho produz alegria, o dinheiro atende a tudo. Nem no seu pensamento amaldiçoe o rei, nem tampouco no mais interior do seu quarto amaldiçoe o rico, porque as aves do céu levariam a sua voz e os que têm asas dariam notícias ao assunto. Eclesiastes capítulo 11. Outros conselhos. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparta com 7 ou até com 8, porque você não sabe qual mal virá sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias, derramam a chuva sobre a terra. E se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ela ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca colherá. Assim como você não sabe qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a sua semente, à tarde não dê descanso à sua mão, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela ou se ambas serão igualmente boas. Suave é a luz e agradável aos olhos rever o sol. Porém, se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também deve se lembrar dos dias das trevas, porque serão muitos. Tudo o que acontece é vaidade. Alegra-se, jovem, na sua mocidade, alegre-se nos dias da sua juventude. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e que agradam os seus olhos. Saiba, porém, que por todas estas coisas será julgado por Deus. Afaste a ira do seu coração e remova da sua vida o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Eclesiastes capítulo 12. Conselhos sobre a brevidade humana. Lembre-se também do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha a dizer, não tenho nele satisfação. Antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os seus olhos quando olham pelas janelas, e as portas das ruas se fecharem por causa
do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves e todas as vozes do canto baixarem. Como também quando temerem o que é alto, e houver medo nas ruas, e florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso, e acabar o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio for o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e escreveu-as com a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dadas pelo único pastor. Além do mais, meu filho, preste atenção, não há limite para fazer livros, e muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a conclusão é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer ao juízo toda obra, até todas as questões escondidas, quer sejam boas, quer sejam más.